Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso último Uro-Oncologia em Debate desse ano, né, de 2022. E, em primeiro lugar, eu queria começar agradecendo pela presença de todos, principalmente hoje, né, um dia de jogo, né, um dia de vitória aí do Brasil. E, bom, hoje a gente vai falar aí Cláudio, o Cláudio Murta vai falar de um artigo sobre Reif, depois a gente vai ter duas apresentações do Dr. José Pontes e do Dr. Vitor Straug. O José Pontes vai falar, enfim, ambos vão falar de Reif e de biópsia transretal. E eu queria agradecer, né, mais uma vez aos meus amigos, o Cláudio Murta, o Tiago e o Bernardo, que não pôde estar presente na noite de hoje com a gente. Vou compartilhar aqui minha tela. Então, e também, mais uma vez, queria agradecer aqui a Ipsen, né, nossos patrocinadores, né, sem os quais seria difícil, né, a nossa estar, né, todas essas noites aqui com vocês, a Ipsen, a Zodiac, a Bristol, as Telas, a Electa, a Merck e a NSD. Bom, então a gente vai começar pela apresentação do Cláudio. O Cláudio vai apresentar um artigo sobre Raifo, né, Cláudio? Obrigada, Cláudio, bem-vindo. Obrigado, Silvio. Obrigado, Pontes, Vitor, Thiago, Bernardo, que não pôde estar presente. Obrigado quem está aqui depois do jogo, depois de 1-0 sofrido. Agora nessa Copa tem que fazer 3 gols para valer 1. Mas hoje é dia de falar um pouquinho sobre próstata, o mês é Novembro Azul, então por isso que a ideia era falar de câncer de próstata, mas falar de uma coisa diferente, né? E principalmente mais voltada aí até para o urologista ou para quem faz o diagnóstico primário, né? Tem eventualmente radioterapeuta, mas até o oncologista clínico pode se deparar com algumas situações em que a doença é localizada e pode precisar dar uma opinião da biópsia, enfim, do tratamento da doença localizada. É importante a gente estar sempre atualizado aí com essas questões novas, tecnologias e formas de tratamento que vem aparecendo, que no Brasil às vezes tem uma dificuldade para ser aceita, mas que no mundo vem sendo realizado de uma maneira bastante contundente, bastante consistente até. Bom, eu estou transmitindo minha tela, acredito que todos estejam vendo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o artigo científico que eu escolhi. Obviamente, tem diversos artigos para a gente poder ficar aqui a noite inteira discutindo artigo científico. O Pontes adora ficar discutindo artigo científico. Mas hoje eu peguei, obviamente, um artigo relacionado ao nosso tema. Esses são meus conteúdos de interesse, que uma publicação mais ou menos se não me engano, não sei se foi junho ou foi maio, enfim. Mas no meio do ano de 2022 agora, no European Urology, talvez a revista urológica mais importante aí, do meio da urologia, e essa revista é uma revista que é altamente oncológica, né? Basicamente se publica oncologia nela. E o fato é que saiu esse estudo com 1.379 homens com um tratamento focal, né? Porque não é só uma questão de usar o Raif ou não, mas o tratamento focal para câncer de próstata numa situação bastante sólida, né? Que são 15 anos de experiência, bastante paciente, multi-institucional, e que, obviamente, isso mostra o quanto que o tratamento com o Raif vem ganhando adeptos aí no mundo de uma forma geral, e com resultados que vocês vão ver bastante razoáveis no meu modo de ver. Obviamente, cada um vê os números da sua maneira, né? Então, é um estudo em inglês, né? Talvez o grande nome aqui desse estudo seja o Rashid Ahmed, que é um dos caras que mais publica em Raif no mundo. E o que eles fizeram, na verdade, foi um estudo multicêntrico em inglês, em que foram tratados pacientes com terapia focal com Raif, e eles permitiam nesse tratamento, eles consideravam que até 2 tratamentos com Raif na mesma área não era considerado falha, e, portanto, esse é o tratamento para o câncer de próstata localizado. Né? Então, é importante colocar essas definições para que a gente possa entender tanto o que está sendo proposto para os pacientes e quais são os resultados disso a longo prazo. E o fato é que eles começaram isso daí já tem 15 anos de segmento, e essa doença, e esse tratamento que no início se mostrou muito mais voltado para os pacientes com doença
localizada de baixo risco, hoje a gente sabe que a doença localizada de baixo risco não deve nem ser tratada, e aí foi começando a se abandonar esse tratamento para doença de baixo risco, fazendo mais em risco intermediário, e atualmente a gente já vê algumas publicações, ou muitas publicações, com pacientes tratados de alto risco para tratamento focal, e aí o HIFU, ou seja, qualquer outra forma de energia. Né? Os critérios que eles excluíram, os pacientes, são os critérios que são meio óbvios até para quem faz HIFU. Não sei quantos de nós aqui têm experiência com HIFU, eu tenho, o Pontes tem, o Vitor tem, mas eu não sei o restante, mas o fato é que os pacientes que têm os tumores muito no ápice, obviamente não vão bem, porque você vai deixar eles incontinentes, ou tem grande chance de deixar incontinente, e aí você tem alternativas de, energia melhor, né? E aí a gente pode pensar em bracterapia, enfim, algumas outras formas. Ou quando está pegando os dois feixes vasculo-nervosos, porque se você vai fazer bilateral e com uma chance boa de pegar o feixe vasculo-nervoso, talvez seja melhor fazer a cirurgia radical ou, eventualmente, uma radioterapia para esses pacientes, né? De forma muito interessante, e eu acho que está aqui o grande sacada, a grande questão, né, que a gente começa quando a gente fala em terapia focal, é que quando você tinha um Gleason 6 numa área que você não desejava tratar, então a gente sabe, né, o tumor de próstata é multicêntrico, mas se você tem um Gleason 6 lá numa areazinha pequena que você não vai tratar, isso daí era permitido e não era considerado falha, bem como no pós-HIFU, se você tivesse esse Gleason 6, você não tinha ou não era definido como falha terapêutica para o paciente. Somente quando você tinha Gleason 7 ou mais alto, ou no início, quando o Gleason 6 era de maior volume. Todos os pacientes eram seguidos com ressonância ou biópsia, e todos. Ele não deixou muito claro como é que é o segmento, mas eles não faziam em todo mundo, mas faziam por causa. Então, se tivesse 3 subidas do PSA, enfim, aí tem toda uma definição lá. Quem quiser depois pode procurar o artigo, eu posso passar, não tem problema nenhum. Mas o fato é que eles tinham mais. Começavam a subir o PSA, você fazia a ressonância e, eventualmente, a biópsia. Os pacientes que se negaram a fazer isso, e houve pacientes que se negaram a fazer isso, eles foram lá e conversaram novamente, e a maioria absoluta acabou refazendo ou fazendo a biópsia e comprovando ou não a recidiva da doença. E o resultado primário que eles avaliaram foi basicamente sobre vida livre de falha. Isso aqui é uma grande discussão na literatura, quando você vai ler literatura sobre HIFU. O que é falha, né, no HIFU? Porque na prostatectomia radical, ok, PSA subiu acima de 0,2, falhou. Na radioterapia você vai ter os critérios de Feelings, a subida do PSA do nadir mais 2, enfim. Tudo isso aí está muito bem estabelecido. No caso do HIFU, a gente não tem. Né? Você tem próstata lá. Então, o PSA talvez não seja o ideal. Se você tiver uma lesão Gleason 6, um 3+3, isso não é falha, ou é falha, depende aí do ponto de vista. Enfim, você tratou do lado direito, voltou do lado esquerdo, isso é falha ou é progressão de doença, como alguns colocam? Né? Ninguém sabe exatamente como classificar exatamente isso, mas o fato é que eles consideraram aqui o resultado como sobrevida livre de fase, aqueles pacientes que não precisaram fazer glândula toda ou o terceiro HIFU, aqui está errado, a terapia radical, ou seja, se não fez prostatectomia radical ou radioterapia, se está livre de tratamento sistêmico, se não teve metástase ou morte por câncer de próstata. Então, são critérios bem amplos, eu até acredito, para você colocar como sobrevida livre de falha. Então, são pacientes que realmente o HIFU funcionou, quer dizer, o tratamento focal teve algum efeito para eles. E como efeitos, com resultados secundários, foram avaliar retratamento qualquer, sobrevida livre de tratamento radical ou sistêmico, sobrevida livre de hormonoterapia, metástase free survival, câncer específico survival, overall survival e eventos adversos da terapia. Eu não vou ficar escrevendo aqui todo o artigo, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira discutindo, mas o fato é que alguns números interessantes, essa aqui é a tabela que eles colocam no artigo, e a primeira linha aqui em cima é a sobrevida livre de falha, né? E aí vai seguindo. O tempo médio de segmento desses pacientes é baixo, deu 20 meses aproximadamente, mas eles têm 350 pacientes com mais de 5 anos de segmento. E os números são muito próximos disso, se não melhores, inclusive. E provavelmente, obviamente, porque esses pacientes nessa época eram tratados com doença um pouco menos agressiva. Vamos pegar a corte geral aqui para não ficar selecionando o resultado, né? Então, quando a gente pega a sobrevida livre de falha de tratamento, sobrevida livre de falha, em 7 anos, que é um segmento pequeno para a próstata, é verdade, mas já não é tão curto como a gente tinha até pouco tempo atrás publicado, 70% dos pacientes estavam livres de falha de tratamento. Então, eles tinham feito só um HIFU ou 2 e acabou.
não morreu de câncer de próstata, tem metástase, não toma ADT, não fez prostatectomia radical, não fez radioterapia. Vamos lembrar que esse tratamento, para quem já fez aqui, e a gente tem 2 experts aqui que já fizeram, o HIFU, você faz, o cara vai embora como se nada praticamente tivesse acontecido. Obviamente, se você vai colocar isso de acordo com as classificações de risco de D'Amico, você vai piorando com o aumento do risco, mas entre o risco intermediário e o risco alto, você não tem nada disso. E é importante salientar aqui quantos % dos pacientes eram de alto risco ou risco intermediário. Praticamente 65% eram risco intermediário, então 2/3 dos pacientes tinham risco intermediário e mais ou menos, um pouco menos de 20% eram de alto risco. E aí sobrava aí uma porcentagem pequena de baixo risco, principalmente provavelmente do início ali da curva ali com a utilização do HIFU. Então, quando a gente pega 2/3 dos pacientes, eles têm risco intermediário e quase 20% tem alto risco nessa coorte. E veja os números, 68%, 65%, que são números que, se você for comparar com a prostatectomia radical ou com a radioterapia, não estão muito abaixo, muito pelo contrário, estão muito semelhantes às séries de radioterapia que a gente tem na literatura, ou de prostatectomia radical, e lembrando que é um tratamento focal com os efeitos colaterais realmente bastante reduzidos. Quando a gente fala sobre tratamento, sobre a vida livre de tratamento local de glândula toda, e aqui pode ser prostatectomia radical, HIFU, glândula toda, radioterapia, ou tratamento sistêmico, esses números sobem ainda um pouco mais, chega a 75%. Mas, de novo, também cai bastante de acordo com a classificação de risco de D'Amico. Então, mostrando que assim, são números bastante razoáveis, e aqui eu coloco a curva de Kaplan-Meier aqui, né, do lado esquerdo, geral, né? Então, ao longo dos anos, aproximadamente 70% dos pacientes livres de falha de tratamento. E aí, quando você separa aqui na curva B, pelos critérios de D'Amico, vocês vejam a diferença entre os grupos muito clara, mas ainda assim bastante razoáveis para quem tem uma doença de risco intermediário ou principalmente uma doença de alto risco. Né? Porque a gente não tem a peça final de todos esses pacientes para saber exatamente qual era a doença deles, então é difícil você comparar com peça de prostatectomia radical. Tem que comparar isso aqui com a peça com um paciente pré-biópsia ou pré-biópsia, pré-cirurgia, que é o mais, no ponto de vista, mais correto, de tentar comparar grupos que não são tão comparáveis assim. Tá? Então, aí eu queria colocar, em termos de complicações, eles praticamente tiveram complicações foram muito pequenas, eles tiveram 6%, tiveram 11% de complicação, 6% foram infecções, é um número bastante razoável para quem passou uma sonda, para quem teve um tratamento desse, algumas retenções urinárias que eles manejaram com sondagem dos próprios pacientes que eles ensinam lá na Inglaterra, e finalmente aquela temida fístula, né, uretroretal ou próstato-retal, que pode acontecer com o HIFU, e que no passado chegava a 0,5%, 1%, eles tiveram 0,1% dos casos. Então, são níveis bastante aceitáveis, é um procedimento bastante tranquilo. Eles não falam aqui sobre potência e continência, mas a gente sabe da literatura que é bastante razoável, principalmente a questão da continência, e a potência é maior do que a esperada para a cirurgia radical ou para a radioterapia. Então, para terminar aqui, eu queria colocar a conclusão dos próprios autores, eu não coloquei nada escrito aqui, porque eu queria que vocês lessem o que eles escreveram na conclusão do artigo, foi que eles colocam o HIFU focal em pacientes, obviamente, selecionados, né, obviamente, com doença clinicamente significativa, ou seja, não é para fazer no paciente que é para fazer ativo survival, porque no passado se fala, é melhor fazer não fazer nada, então, esse paciente não tem nada, né? E eles colocam aqui que 6 e 3 pacientes de cada 10, respectivamente, ou seja, com risco intermediário e alto risco, é um pouco mais de 20%, eu achei que era um pouco menos de 20%, eles têm bom resultado em relação ao controle do seu câncer num tempo médio de segmento, obviamente. A gente sabe que o câncer de próstata é uma doença que a gente vai se preocupar a partir de 10, 12, 15 anos, mas a gente já com 7 anos aí de acompanhamento, pelo menos, a gente já tem números bastante sólidos de que é bastante seguro, que não deveria estar no caminho da prática uma opção, mas pode ser assim, sendo tido abertamente em termos de protomia radical, para
esses pacientes com risco intermediário, pelo menos, ou até alto risco. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento. E aí eu gostaria de ouvir também um pouquinho a opinião do Pontes e do Vitor, que tem experiência aí, as perguntas da Silvana e do Thiago. Cláudia, eu tenho um comentário para fazer, assim, excelente apresentação, mas é muito curioso, né, quando a gente olha que o HIFU no Brasil, a gente não tem mais indicado, né, não se tem mais feito o HIFU no Brasil, não sei se foi uma determinação até da Sociedade de Urologia, né, mas a gente não tem feito. E quando a gente olha esses dados, eles são bastante, eles conflitam até com o que a gente tem de dado de radioterapia mais hormônio. Na verdade, a gente até, né, com os últimos dados aí, a gente tem feito talvez até menos hormonioterapia, né? Mas o que você acha? Por que isso, quando a gente olha, quer dizer, que paciente de risco alto, tudo bem que era 20%, mas, né, numa corte de 1.000 pacientes, 2/3 era risco intermediário, não sei se intermediário favorável ou desfavorável, mas tinha 2/3 de pacientes de risco intermediário, 20, bastante representado por paciente de risco alto. Então, por que será que isso no Brasil não se tá, não é, a gente não consegue mais indicar, não se pode mais fazer? Bom, primeiro, falta de organização, né? Porque quando a gente fala de Inglaterra, né, o Reino Unido, eles podem fazer desde que você coloque dentro desse registro nacional, veja só, registro nacional de RAIF. Você coloca, apresenta todos os consentimentos para os pacientes, explica e você pode fazer. E depois, para você publicar, o mais interessante, eu estava comentando isso com vocês antes, né? Eles não pedem nem autorização da publicação para o comitê de ética. Está escrito isso no paper. Não sou eu que estou inventando, pode estar lá, só qualquer um de vocês pode pegar e ler. E eles não são obrigados a pegar termo de consentimento, eles publicam o resultado e mostram para o paciente. Eu falo, ó, você tem 65%, sei lá, 70% de chance de estar livre de câncer em 7 anos, você quer fazer o RAIF, assina aqui e vamos fazer. Mas no Brasil a gente não consegue juntar 3 casos, o pessoal tem dificuldade, aí junta com, sei lá, com alguns outros interesses que eu não sei explicar, e infelizmente o RAIFO fica relegado ao segundo plano, apesar de estar sendo feito em 2 serviços que eu conheço, o Hospital Albert Einstein e o Hospital UAC Camargo, num método pouco usual para o país, porque eles cobram no paciente, mas ao mesmo tempo é uma pesquisa clínica, o único meio de você fazer isso no Brasil, segundo o Conselho Federal de Medicina. Mas, enfim, são coisas que a gente não entende. Não sei, Ponto, se o Vitor quer falar alguma coisa. Eu queria. Eu acho que esse artigo que você mostrou aí, ele é muito interessante, ele é importante por 2 aspectos. A quantidade de pacientes incluídas e o segmento, né, intermediário. É bom deixar bem claro que o segmento é insuficiente e intermediário, porque embora eles coloquem no título que é 15, você deixou bem claro que o segmento médio é 7. E por que aconteceu isso? Porque ele continuou alimentando o database. Se esse infeliz tivesse parado de fazer isso há 3 anos, a gente teria algum segmento de longo prazo. É isso que me deixa de pé atrás. Será que o segmento de longo prazo foi tão ruim assim, que para diluir a coisa ele continua alimentando? Eu não sei, é só suposição, fica difícil a gente falar alguma coisa. Em relação ao problema do Brasil, o problema não é nem da SBU, viu, Silvana? Porque a SBU tem até um departamento de terapia focal, entendeu? O problema é do Conselho Federal de Medicina, que juntou um grupo de pessoas que eu acho que não foi muito bem intencionado, e em vez de considerar a literatura, foram cegos criticando o Raifu do começo ao fim. E eu falo isso porque eu sei muito bem o que conversaram lá na reunião. E por que a gente não tem a aprovação disso daí na maior parte dos países e tudo mais? É porque a gente não tem ainda estudo de longo prazo, mas está para ter. Porque cada vez mais a gente vê follow-up, lembra, Cláudio, os primeiros trabalhos era 1 ano, 2 anos, e fica difícil você convencer as pessoas com um trabalho com segmento de 7 anos, ainda mais quando é endpoint, é esse endpoint, que na verdade é um composite, que vai desde morte por câncer de próstata até metástases, ADT, cirurgia, o que quer que vá. Então, a gente tem 2 técnicas, que é a cirurgia e radioterapia, onde a gente praticamente avalia a falha da técnica, enquanto que na terapia focal a gente está avaliando ou avalia a falha da técnica, e a biópsia, ou falha da estratégia. Aí eu aceito esse composite aí, mas para aceitar esse composite, eu preciso de um segmento de 15 anos, porque falar que a pessoa não morreu em 7, não quer dizer nada. Falar que não teve metástase, aí também não quer dizer nada.
Então, eu acho que assim, a gente precisa de segmento a longo prazo. Mas um comentário que a Silvana fez aí que é interessante, mesmo com essa miscelânea que eles apresentaram, acho que a mensagem que fica para mim é que o alto risco não serve, porque de cada 10 só vai resolver a vida de 3 e num segmento de 7 anos, e que sabe o que vai acontecer com 10, né? São os comentários que eu queria fazer. Eu acho assim, eu vou ser bem sincero na minha opinião, agora pessoal, de viver a terapia focal, nascer no Brasil, é a mesma coisa que eu vi para terapia focal para rim. Eu vi os urologistas tacarem pedra porque não servia para nada. Bem feito. Quem faz agora são os radiointervencionistas, entendeu? Então, eu acho que antes de a gente tacar pedra, a gente tem que evoluir e acompanhar essa técnica ao longo do tempo, antes de dar pedrada e dizer que só robô que serve. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que assim, vai servir para todo mundo? Não, não vai. A gente vai discutir um pouco agora sobre biópsia, mas tem, eu acho que 20% da população que poderia se servir da terapia focal, que, como o Cláudio também, aliás, comentou, a gente falava que era para Gleason 6 e 7, né? Hoje é proscrito para Gleason 6, né? Gleason 6 é para fazer exupião, para fazer vigilância, né? Mas vamos lembrar que tem paciente que não quer fazer vigilância. E não é raro ver isso no dia a dia. Então, em vez de você pegar um indivíduo com um fragmento Gleason 6 com 10% e fazer uma prostaté radical, onde o indivíduo não vai sair melhor do que entrou, talvez esse paciente se beneficiaria de um RAIF. Outra coisa também, paciente pós-radioterapia, desculpe, mesmo prostatectomia robótica pós-radioterapia, é uma tragédia, não é um pós-operatório bom, entendeu? Então, acho que esses pacientes, talvez, mais idosos, pós-rádio, eu acho que seria um nicho bom, entendeu? Então, eu acho Talvez que, infelizmente, resgate. a gente não tem a resposta para dar ainda, porque é uma técnica nova, mas antes de a gente enquadrar a técnica, vamos estudar o que já foi publicado a respeito e vamos aguardar um pouco o estudo de longo prazo, né? Eu vi aí o que você comentou, Pontes, talvez usar o Raifo no resgate. Na verdade, eu não vi realmente o estudo na íntegra, não sei se tem alguma publicação para resgate, mas parece realmente bem interessante, né? E uma outra coisa que chama muita atenção, claro, é o fato do paciente ficar livre de ADT, né, Tiago? A gente sabe que isso é uma coisa que deteriora realmente a vida desses pacientes e bem recentemente, agora, a gente teve a publicação do estudo Radicals, que acho que parece que o ADT, né, até para esses pacientes de mais baixo risco, a gente vê que o benefício realmente é marginal e que talvez técnicas locais como radioterapia e, né, quem sabe, talvez o Raifo também, sejam tão eficazes quanto fazer radioterapia com ADT, né, para alguma seleção aí de pacientes. Só complementando, o ponto, esse artigo tem 350 pacientes aproximadamente com mais de 5 anos de segmento, que dá um segmento médio um pouco maior e com resultados melhores do que esses, tá? Eu não coloquei porque eu acho que a coorte, aí tem que comparar coorte com coorte, não dá para comparar, né? Mas o fato é que eles têm um segmento bonito. mais... Olha, hoje foi publicado a atualização daquele estudo do BioAxel, são 22 anos de segmento. Se quiser, compartilho aqui. É o mesmo grupo de pacientes que aqueles suecos acompanham. Então, a gente tem o segmento a longo prazo. Agora, esse trabalho que o Emberton vai enfiando cada vez mais pacientes, sendo que a gente sabe que os critérios de inclusão nesses 10 anos de RAIF mudaram, fica difícil da gente interpretar esse trabalho. Mas eu entendo, eu acho que é importante, porque acho que é, como você mesmo citou, a maior amostra que tem publicado. Eu acho que na hora da gente devolver a crítica ao Raifo desenfreada, alguma coisa esse trabalho mostra. Tem uma pergunta de alguém que, se o resultado funcional da prostatectomia de resgate pós-radioterapia, sabemos que não é dos melhores, se já há dados de prostatectomia de resgate pós-Raifo, isso é muito pior do que prostatectomia radical como primeiro tratamento, ou mesmo comparando com prostaté pós-radioterapia. Quer falar aí, Vitor Pontes? Eu acho que o Pontes deve conhecer mais a literatura sobre isso. Tem alguns trabalhos publicados, sim. Tem um trabalho que eu lembro bem, que tinha 2 critérios que pioravam muito em prostatectomia de resgate pós-Raifo, que era a potência e recorrência bioquímica. A continência era parecida. É que isso depende de vários fatores, né? As séries são muito heterogêneas, são estudos retrospectivos, e, quer dizer, antigamente se fazia a ablação de toda a glândula, depois passou a fazer a hemiablação. Com certeza as consequências para a recuperação funcional vai ser muito melhor quando a gente fizer, quando é só a terapia focal, né, que machuca só um pedaço da glândula. Mas o número que eu lembro é que é o seguinte: quando a gente faz a prostatectomia de resgate, o risco de recorrência bioquímica é 5 vezes maior pós-Raifo
comparado com prostatectomia radical, que não fez HIFU antes. Mas de novo, são cortes heterogêneas de trabalhos retrospectivos. Eu não sei se o Pontes conhece algum dado melhor. Toda vez que você passa por algum tratamento e não deu certo e vai fazer a cirurgia como a segunda opção, numa sequência, via de regra a coisa sai pior, né, Vitinho? Porque mesmo em pacientes em vigilância ativa, quando saem da vigilância e são operados, a evolução deles em termos de sobrevida de recidiva bioquímica é pior do que se tivesse sido tratado lá atrás. Então, é questão de seleção. Eu consegui achar aqui mas não é comparativo, que é que o colega queria saber aí da pergunta, que é avaliar a cirurgia pós-HIFU. Tem um fase 2 publicado, que eu apresentei no último congresso da SBU, são 50 recidivas pós-radioterapia, não é bem o que foi perguntado, mas eu acho que esse é a grande coisa, né? Qual que é a chance de incontinência? 14%. Todo mundo já fez prostatectomia pós-rádio, a gente sabe que a gente não consegue replicar isso daí, mas comparando a prostatectomia radical lado a lado, pós-rádio ou pós-HIFU, eu não lembro dessa publicação, mas o que eu vejo sempre em congresso é que se você faz um HIFU, que é uma terapia focal, ou uma hemiglândula, a cirurgia é muito mais fácil do que uma glândula inteira, que é o que acontece sempre na radioterapia. Então, o que o pessoal fala é começa fazendo a liberação do lado não tratado, mas eu não tenho experiência. Aqui no Brasil vai ser difícil alguém ter com essa situação que a gente vive, mas é o que eu ouço. Mas eu não conheço nenhum trabalho que tenha comparado head-to-head prostate pós-rádio versus prostate pós-HIFU, mas eu acho que pós-HIFU a coisa vai melhor. Muito bom. Tem 2 trabalhos, mas eles não comparam diretamente, então estudos retrospectivos parece ser melhor quando é focal do que quando é glândula toda e radioterapia. Muito bom, pessoal. Então, a gente vai passar para a aula do José Pontes. Ele vai falar sobre biópsia por fusão pré e pós-HIFU, né? O doutor José Pontes é médico urologista do Instituto do Câncer de São Paulo e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e do 9 de julho também. Obrigada aí, Pontes. Obrigado, Silvana. Está a tela inteira ou não? Está dando para ver, sim. Bom, obrigado, Silvana, Tiago, lá de Milão, o meu amigo radioterapeuta, que hoje está complicado, o Bernardo, e o meu amigo Cláudio Murta. Essa aqui foi uma aula que eu apresentei agora, nesse mês, no Congresso da CIL, numa sessão de terapia focal, e o Cláudio pediu para eu apresentar a aula. Eu não mudei a aula, nenhum slide, então eu só mudei uma coisa ou outra, e eu vou dividir aqui com vocês, eu não tenho nenhum disclosure. Então, quando a gente fala de biópsia pré-terapia focal, é importante a gente lembrar qual seria o objetivo dessa biópsia pré-ablação, né? Número 1, é identificar a lesão índex e, ao mesmo tempo, descartar lesão em outras regiões da próstata, que é o que a gente chama de outfield. E no caso do HIFU, né, como o Cláudio falou, descartar lesão anterior e apical, que não representam bons candidatos para a terapia focal. Será que a gente consegue fazer isso com uma biópsia randômica com 12 fragmentos? A resposta é não. É um desafio você identificar uma lesão índex numa biópsia randomizada com 12 cores. A sensibilidade, isso aqui é dado do Promise Trial, o trabalho do Ahmed, que o Murta citou, que mostra que a sensibilidade do ultrassom é muito baixa, ao redor de 48% para lesão clinicamente significante, principalmente em lesão anterior. Além disso, o undergrade, né, a chance de você ter uma lesão maior, na realidade, é chegar a quase 50%, isso varia de série a série. Mesmo a gente tentar identificar lesão unilateral, é um desafio. Vejam esses 2 estudos aqui que avaliaram indivíduos que tinham uma lesão unilateral e que eram candidatos a hemiglândula, baseado em dados da biópsia, mas que foram tratados com cirurgia radical, e vejam que, na grande maioria dos casos, existia tumor contralateral, 30% a 40% deles eram clinicamente significativos, e o que os 2 autores e a literatura como um todo conclui é que não dá para você selecionar indivíduos para terapia focal baseado numa biópsia randômica e que uma ressonância é fundamental. Eu não tenho ressonância no meu serviço, existe alternativa? Existe. Aquela biópsia transperineal por saturação, por mapeamento, onde são retirados, em média, 40 fragmentos da próstata, com uso do grid da batalha naval na biópsia transperineal. O problema desse tipo de biópsia é que, embora ele chegue numa sensibilidade ao redor de 90%, tem dados do Dr. Crawford mostrando isso, esse mesmo tipo de biópsia tem 3 problemas. Vai estar associada à detecção de tumor clinicamente significante, visão 6, vai aumentar as complicações, porque você vai estar perfurando a biópsia. Tem o Picture Trial que mostra que a taxa de infecção desse tipo de biópsia é quase a mesma da transretal.
E, além disso, você vai precisar levar esse paciente para o centro cirúrgico, 40 furos no períneo não dá para fazer com anestesia local. Então, a mensagem que fica é a ressonância é necessária, e a grande vantagem da ressonância é que, ao contrário do ultrassom, que tem uma sensibilidade de 48%, a ressonância tem uma sensibilidade ao redor de 90% para tumor significativo e com um alto valor preditivo negativo, ou seja, isso é muito atrativo quando a gente pensa em selecionar pacientes para terapia focal. A gente já está nos 11 anos, a classificação PIRADS é a terceira versão, ela vai de 1 a 5, a gente diz que é suspeita quando o PIRADS maior ou igual a 3, aqui estão os dados do Precision Trial, meus dados pessoais, então a mensagem que fica é que o PIRADS, com todas as suas deficiências, ele é reprodutivo na prática clínica. Qual que é o resultado da biópsia guiada por ressonância? É detectar mais tumor agressivo e menos tumor indolente. Existe uma série de estudos que mostram isso, seja no cenário da rebiópsia, seja no cenário da primeira biópsia, seja no cenário da vigilância ativa. Então, a mensagem que fica hoje é ressonância para todo mundo antes de qualquer biópsia, porque além de aumentar o diagnóstico do tumor agressivo, também já existem estudos de custo-efetividade nesses cenários todos que mostram que há vantagem de se fazer ressonância. Mas aqui a gente está falando de terapia focal, e a terapia focal, a gente sabe, ela é baseada na hipótese de que existe uma lesão índex que vai ser responsável pela progressão do câncer de próstata, e a ressonância é o que a gente tem de melhor hoje em dia. Para exemplificar, vejo esse trabalho aqui do Haddad, com 120 indivíduos com tumores clinicamente significativos, detectados por uma biópsia por fusão de imagem, mais ele fez a saturação transperineal, e vejam que a ressonância sozinha identificou 92% das lesões índex, que combinar a biópsia sistemática mais a biópsia guiada, detecta a maior parte das lesões índex. Então, assim, a ressonância é fundamental para identificar esse tipo de lesão, a lesão que vai determinar a progressão do câncer de próstata. Essa revisão aqui da literatura mostra que a sobrevida livre de recorrência bioquímica, embora o critério adotado varie de acordo com o trabalho, pós-terapia focal, ela é significativamente maior quando a gente usa ressonância na seleção do que quando a gente faz uma biópsia apenas guiada por ultrassom com 12 fragmentos. E hoje em dia já existe, inclusive, consenso na literatura que lida com terapia focal, de que a ressonância multiparamétrica é uma ferramenta essencial na seleção de pacientes, a gente deve sempre considerá-la. Se a gente vai fazer a ressonância, vai fazer a biópsia guiada por ressonância, vem aqui aquela antiga discussão, qual que é a melhor técnica, a fusão de imagens ou a cognitiva? Lembrando que a cognitiva nada mais é do que ficar olhando para a ressonância e tentar ali na hora do ultrassom descobrir aonde está no ultrassom aquela lesão que a ressonância aponta como suspeita. Enquanto que numa biópsia por fusão, a gente usa esses softwares, como estou mostrando nessa foto aqui embaixo, onde de um lado do aparelho vai ficar a ressonância, alimentada pelo pendrive, do outro lado o ultrassom em tempo real, e a gente vai marcando pontos anatômicos que a gente reconheça nas duas imagens, e aí o software vai colocando as duas sequências no mesmo plano. A partir do momento que eu estou satisfeito, eu marco a área suspeita na ressonância, e o software marca a área suspeita ali no ultrassom, e a gente faz, entre aspas, a biópsia com maior precisão. Existe evidência de que a fusão seja melhor, existem trabalhos que mostram que sim, outros que não. Aqui é só para citar um trabalho do grupo do Stabile e do Brigante, onde eles avaliaram 244 indivíduos submetidos à biópsia por fusão versus cognição, e vejam que a biópsia por fusão teve uma melhor detecção em termos de câncer de próstata clinicamente significativo. Outro ponto importante aqui, isso é importante quando a gente fala com os urologistas, é que a experiência do urologista, e todos aqui eram urologistas que faziam a biópsia, era importante e foi fator preditor independente de câncer na biópsia. Outra coisa interessante do trabalho, ele compara as curvas de aprendizado, isso é verdade, eu vivi essas duas curvas, então, assim, vejam que a curva da fusão à esquerda, ela vai muito mais rápido, cresce muito mais rápido do que a curva cognitiva. Então, a mensagem que eles querem sugerir é que o software ajuda na hora da amostragem. Mas, ponto, será que tem estudos randômicos? Sim, existe o Filter Trial, que é um estudo randomizado, multicêntrico, que avaliou 665 indivíduos que foram randomizados para fazer biópsia por fusão, cognição ou IMBOR, né? E vejam que nessa tabela a gente mostra que a detecção de câncer e de câncer agressivo é igual entre as duas técnicas. Então, se a gente for olhar só para essa tabela, a gente vai chegar à conclusão, talvez, que as três técnicas são iguais. E a resposta é não. Esse trabalho tem um problema sério, porque eles esperavam que, dentre dessas 665 biópsias, eles iam ter mais ou menos umas 400 ressonâncias suspeitas e tiveram apenas 234. Então, assim, eles tiveram 50% menos poder do que eles previam devido a um
um número menor de casos com ressonância suspeita. Então, é mais um estudo randômico que morreu na praia. Esse é um estudo que não tem poder estatístico nenhum para dizer se fusão é melhor, igual a cognição ou embora. Então, persiste a controvérsia, os consensos dizem que parece não haver diferença e que, na ausência de uma plataforma de fusão, a cognição é uma opção razoável. Mas a gente está falando aqui sobre terapia focal. Existem alguns aspectos da terapia focal que sugerem que a fusão, sim, deva ser indicado sempre nesses indivíduos na hora da seleção. E um dos motivos para isso é o tamanho da lesão. O tamanho da lesão importa. Vejam esses dois estudos. Aqui é um estudo do Yamada, que ele compara 113 cognitivas versus 185 fusão. E vejam, mais uma vez, não há diferença nenhuma na detecção de câncer entre as duas técnicas. No entanto, quando ele considera apenas lesões abaixo de 5 milímetros, vejam que a detecção da fusão é quase o dobro da biópsia cognitiva. Isso faz sentido, porque quando você vai olhar a literatura, os trabalhos que não mostram vantagem nenhuma, está cheio de PIRAD 5, lá onde qualquer tipo de biópsia vai conseguir diagnosticar, porque a lesão é grande. Vejam esse outro trabalho aqui, é uma revisão da literatura publicada no passado, onde depois de rever vários trabalhos, eles chegam à conclusão que a detecção realmente parece ser igual entre a fusão versus a cognição. No entanto, quando as lesões, novamente, aqui eram abaixo de 1 centímetro, a fusão era melhor. Além disso, maior número de fragmentos positivos e extensão do fragmento positivo era melhor com a fusão, e aquilo que eu já falei, a curva de aprendizado é muito mais fácil fazer por fusão do que fazer pela via cognitiva, o que é outra coisa que conta ponto a favor da fusão. O Barents, para quem não conhece, é o pai do PIRADS, ele que publicou as 3 vezes a classificação do PIRADS, que já está no seu 11º ano de aniversário, e eles, após reverem a literatura e a própria experiência do serviço lá da Holanda, um dos maiores serviços de biópsia no mundo, chegaram à conclusão que a fusão é a primeira escolha, e que a cognitiva é reservada para lesões maiores. E um terceiro motivo, isso conta para a terapia focal. As plataformas de fusão não permitem não apenas a amostragem guiada, mas eles vão criar a roadmap, né, a via, o pathway, né, para realizar a terapia focal, né, e além disso, o reporte daquela fusão da primeira biópsia de seleção, a gente pode usar ela na hora de amostrar a área tratada. Eu vou mostrar umas fotos para mostrar para vocês que às vezes não é fácil você fazer a biópsia da área tratada, porque às vezes a área tratada desaparece. E se o indivíduo fez por fusão de imagens, é muito mais fácil eu saber onde é que está aquela área. Então, é um motivo a mais. Então, se eu vou fazer a biópsia guiada por ressonância por fusão de imagens, ela é tão boa assim, está na hora de parar de fazer a biópsia com 12 fragmentos? A resposta é não. A gente precisa manter ainda os 12 fragmentos para tentar otimizar a detecção de câncer de próstata clinicamente significativo. Mas 2 outros aspectos são importantes aqui no campo da terapia focal. Primeiro, a vantagem da gente combinar os 12 fragmentos com os fragmentos guiados é tentar, a maior porcentagem possível, adivinhar o que está acontecendo ali na próstata, porque quando você faz terapia focal, você não tem a peça cirúrgica, como você tem, por exemplo, com a prostatectomia radical. E foi isso que esses autores aqui avaliaram, é um trabalho que saiu no New England, trabalho do NIH. São 2.000 indivíduos submetidos à biópsia, com 12 fragmentos, mais 4 por fusão de imagens. Desses 2.000 indivíduos, 404 foram tratados com cirurgia, e aí ele comparava o upgrade biópsia versus peça, e vejam que se a gente tirar só o fragmento guiado, a gente tem uma taxa um pouquinho alta de upgrade, e que diminui quando a gente combina os 12 fragmentos com a biópsia-alvo, concluindo os autores que a gente deve ainda manter a biópsia com 12 fragmentos. Mas tem um outro motivo ainda mais importante. Quando a gente fala, por exemplo, que uma biópsia por fusão detectou um câncer de próstata no indivíduo, a gente está falando que é uma detecção per patient. Mas a gente sabe que câncer de próstata é multifocal, por isso que 80% dos indivíduos não são candidatos à terapia focal. Porque a gente sabe que existem outras lesões e, às vezes, a ressonância não detecta todas essas lesões, que é o que a gente chama de detecção per lesion. A cada 2 anos sai um trabalho igual esse aqui que eu estou mostrando, esse saiu mês passado, no Prostate, é um estudo italiano, retrospectivo, com quase 2.000 indivíduos, onde todos fizeram 2 a 4 fragmentos guiados, mais os 12 randomizados. O que ele mostrou? Essa é a detecção de câncer e de câncer agressivo. E o que ele viu? Na análise per patient, adicionar uma biópsia randômica com 12 fragmentos a uma biópsia guiada, aumentou a detecção de câncer agressivo em apenas 3,4%. Então, se eu ler só essa frase, eu vou falar assim, vou parar de fazer 12 fragmentos. Mas não vou, por quê? Na análise per lesion, 57% dos indivíduos tinham câncer fora da área
suspeita na ressonância, e em quase 60% ali era tumor clinicamente significativo. Então, a gente deve manter a biópsia com 12 fragmentos, especialmente quando a gente vai falar sobre terapia focal, mas não só terapia focal. Quando a gente vai fazer cirurgia também, é importante a gente saber tudo que acontece na próstata como um todo, uma vez que eu vou remover a próstata inteira. Então, para me ajudar a raciocinar a preservação do nervo, é importante também a gente ter essa informação. Então, eu acho que a única situação, Cláudio, o Bernardo não está aqui, né? Se você vai apertar o pedal da radioterapia, talvez você possa fazer só a biópsia na área suspeita, mas para cirurgia e para terapia focal, jamais. Eu não vou discutir muito biópsia transretal versus transperineal, vai ser o tema da palestra do Dr. Vitor, mas existe muita controvérsia ainda sobre as vantagens, as reais vantagens da biópsia transperineal. Em reduzir as taxas de infecção, isso já é um consenso, e por conta disso que ela entrou como via preferencial. Mas existe ainda alguma controvérsia sobre os benefícios da transperineal versus transretal em termos de detecção de câncer. Alguns trabalhos mostram a vantagem da transperineal, até meta-análises, algumas favorecem a transperineal, outras a transretal, mas eu queria mostrar esse trabalho que saiu no Journal of Urology mês passado. Ele é interessante porque, embora seja um estudo retrospectivo, mas ele é muito cêntrico, e de centros com alta experiência nas duas vias de biópsia. Vejam que são quase 5.000 biópsias transperineais versus transretais. Ambos os grupos faziam 12 fragmentos, mais fragmentos guiados pela área suspeita da ressonância, e vejam que a detecção de câncer, no geral, clinicamente significativo, foi favorável para a biópsia transperineal. A biópsia transperineal, nesse estudo, foi um fator preditor independente de câncer e de câncer agressivo, principalmente no ápice e na zona de transição anterior, onde é importante a gente detectar tumores nessa região para fazer terapia focal. Nesse mesmo sentido, essa revisão sistemática publicada no passado, com 1.250 biópsias por fusão de imagem transperineal versus transretal, de novo ele viu vantagem no per patient a favor da transperineal, mas a vantagem maior está no per lesion. Veja que, principalmente em lesão anterior, é 2,46 vezes mais diagnóstico quando combinado a biópsia transretal. E, obviamente, menor taxa de complicações também com a biópsia transperineal, por os motivos que o Vitor vai já ressaltar com vocês. Então, eu não estou baseado nisso aqui, querendo dizer que tem nível de evidência 1A, que a gente deva fazer biópsia transperineal para detectar câncer de próstata significativo, mas eu estou vendo cada vez mais estudos mostrando vantagem da transperineal nesse sentido. Vamos ver o que o Vitor vai falar para a gente. Mas a ressonância, ela não é perfeita, existem limitações, a gente precisa melhorar a ressonância, a imagem da próstata. Vejam esse trabalho aqui da UCLA, que avaliou indivíduos que foram submetidos a biópsia sistemática, mas biópsia guiada por ressonância por fusão de imagens, que é o que a gente deve fazer na seleção de pacientes para terapia focal. Desses 454, baseado nesse esquema de biópsia, 38% era elegível para terapia focal, seja glândula, quadrante ou HIFU focal. Mas 64 indivíduos submeteram a cirurgia radical, e todos eles fizeram aquela análise Roll-Mount, que é uma análise mais aprofundada do anátomo patológico. É um número pequeno, eu sei, mas vejam, a acurácia em selecionar pacientes para HIFU foi 75%. Baixa não está, mas 1 em cada 4 indivíduos, teoricamente, podem ser selecionados erroneamente para terapia focal. Isso é importante a gente ter em mente, porque talvez boa parte das falhas pós-terapia focal não seja falha do HIFU da técnica, mas sim falha de seleção. O que eles concluem nesse paper aqui é que a gente precisa melhorar os critérios de seleção para paciente para terapia focal, e eu vejo 2 exames aí surgindo como eventuais ferramentas para melhorar essa seleção. Um deles é o microultrassom, que eu não vou mostrar aqui devido à limitação do tempo, que chegou no Brasil agora aqui esse mês, e o outro é o PET de PSMA, aqui já existem mais dados a respeito. Eu vou mostrar aqui dados do Primary Trial, que saiu no passado no European Urology. O Primary Trial, o estudo fase 2, multicêntrico, ele foi desenhado para a seguinte pergunta: será que a ressonância mais o PET de PSMA é melhor do que a ressonância sozinho na detecção de tumor clinicamente significativo? E qual seria o seu valor preditivo negativo? Então, aqui nesse trabalho, todos os indivíduos fizeram ressonância, todos fizeram PET, todos fizeram 12 fragmentos, mais fragmentos guiados pela ressonância pelo PET.
é uma taxa de detecção alta, ao redor de 56%, e o que ele mostra é que a resposta, o trabalho é positivo, que combinar ressonância com PET, você aumenta significativamente não só a sensibilidade, como o valor preditivo negativo. Existe uma meta-análise publicada já com 5 estudos prospectivos, essa meta-análise incluiu dados do Primary, que eles mostram resultados semelhantes. Então, assim, então agora PSA, PET de PSMA, ressonância para todo mundo? Não, por enquanto a gente vai apenas dizer que são resultados promissores do uso do PET de PSMA junto com a ressonância para melhorar a detecção de tumor clinicamente significativo e, eventualmente, melhorar a seleção para pacientes para HIFU. E já tem isso em andamento, vejam que tem esses 2 trials aqui ongoing, que estão avaliando o PET, não só na seleção, mas também no segmento pós-HIFU. Mudando agora rapidinho só para o segmento pós-terapia focal, existe um consenso hoje em dia que pelo menos 5 anos esses pacientes devam ser seguidos, né? Esse consenso foi feito para quem faz terapia focal. Eu acho que 5 anos para uma técnica que a gente não tem, a segurança oncológica, eu acho que 5 anos é pouco. Mas, enfim, eles recomendam que esses pacientes sejam seguidos com PSA ressonância, e eu estou grifando aqui a biópsia, né? A maior parte dos trabalhos de terapia focal, isso é um problema, né? Uma vez que é uma técnica nova, eu acho que todo mundo devia fazer biópsia, que vejam que o critério de falha que o Carlos acabou de mostrar, ele inclui não um câncer significativo na biópsia, mas metástase, cirurgia, ou mesmo morte por câncer de próstata. Isso é complicado, porque, como eu falei, a gente não tem dado a longo prazo ainda. Alguns indivíduos tentam aplicar critério Stuttgart, critério de redução. Tem um trabalho publicado que mostra que se você tem uma redução de 90% do seu PSA pós-terapia focal, você estava livre, você tinha uma chance livre de tratar essa próstata de 20% em 5 anos. Eu caí para trás de dar risada. Como você pode propor um negócio que 1 em cada 5 indivíduos o critério não serve? Então, a mensagem que fica é que não há um critério decente de recidiva bioquímica após a terapia focal, e que a biópsia de segmento é necessária para a gente dizer se teve ou não sucesso da técnica, né? É importante só lembrar que na hora de avaliar essa biópsia, eu tenho que lembrar e diferenciar o que é uma recorrência in-field versus uma recorrência out-field, né? In-field é você ter um tumor clinicamente significativo ali na área tratada, né? Então, aí é uma falha de quem estava blando ou uma falha da própria técnica, enquanto que uma presença de tumor fora da área tratada, via de regra, significa falha de seleção, porque boa parte dos tumores não crescem assim tão rápidos para estarem positivos numa biópsia de segmento de 1 ou 2 anos. E a ressonância ajuda, a ressonância também não parece ser muito boa no cenário pós-terapia focal. Vejam nessa série é uma série pequena, mas são 75 indivíduos pós-HIFU, e que após 6 meses todos fizeram ressonância, todos fizeram aquela saturação com mais de 40 fragmentos, essa foi a taxa de detecção de câncer, e vejam que nem o PSA, tampouco a ressonância foram preditores de recidiva. Vejam que nesse trabalho, a sensibilidade da ressonância para visualizar um tumor agressivo pós-HIFU foi de apenas 14%. Uma série pequena. Vejam aqui esses outros 3 trabalhos. São séries pequenas também, mas vejam que a sensibilidade vai de péssimos 25%, que foi o que eles observaram aqui, até algo não tão bom, 60%, concluindo que a gente deva, sim, continuar com a biópsia. A biópsia permanece como padrão para a gente dizer se teve ou não sucesso da técnica, até que alguém consiga desenvolver um critério aceitável de PSA, ou a 15ª versão do PIRADS, ou então o PET de PSMA que está aí surgindo. Como deve ser feita essa biópsia? Todo mundo deve fazer essa biópsia entre 6 a 12 meses. A gente deve fazer a biópsia randômica, mais fragmentos na área suspeita e de novas áreas que surjam na ressonância, né? Após essa primeira biópsia, a gente deve repetir a biópsia apenas se surgir área suspeita na ressonância, ou um nódulo no toque, ou um PSA em acessão. Esse consenso chegou à conclusão também que a biópsia deve ser feita por fusão de imagens, por todos os motivos que eu já falei. Será que estão fazendo a biópsia? A resposta é não. Esse trabalho aqui do Caiano, um aluno lá da faculdade, que está lá no Einstein hoje em dia, ele e o Clodes fizeram uma revisão da literatura há 1 ano atrás, e vejam que é muito variável, vai de 17% a 100%, né? Varia muito. Mas olhem essa tabela. Aqui tem um dado interessante, que eu acho bastante interessante. São 3 revisões de Foco-HIFU, todas elas publicadas esse ano. Eu li as 3, tem algum overlap de pacientes essas 3 revisões, mas vejam aqui a chance de câncer em field, né? Vejam que variou de 5% a 22%, ou seja,
não havia câncer significativo na área tratada, isso variou de 80 a 95. Isso é muito interessante, ou seja, existe algum resultado, né? O que a gente precisa, então, antes de achincalhar com a técnica, é talvez acompanhar mais, tratar mais indivíduos antes da gente dizer que isso aqui não serve. Mas, ao mesmo tempo, ele traz essa notícia preocupante aqui, que a chance de ter tumor fora da área-alvo, né, que foi tratada, variou de 1 a 30%, né? Então, assim, boa parte desses tumores outfield aqui foram provavelmente critérios de seleção, porque a maior parte desses indivíduos tem um segmento curto, né? Então, assim, a gente precisa melhorar a seleção de pacientes para RAIF, né? Eu vou só mostrar aqui 2 vídeos, são 2 casos aqui do Brigadeiro, né, que é um indivíduo que fez hemiglândula, é fácil saber, porque a próstata à esquerda desapareceu, né, enquanto que aqui esse da direita fez uma glândula total. Mas vejam a qualidade péssima do ultrassom, é difícil você saber onde estão os contornos da próstata, principalmente aqui nessa glândula tratada, ou seja, mais um aspecto aí denotando a importância da ressonância, né? Isso aqui que eu estava mostrando no começo da aula, isso aqui é um paciente que tratou aqui uma lesão no terço médio esquerdo, quando a gente vai olhar o terço médio esquerdo, sumiu, né? Parece uma amputação. Então, aqui, a gente não fez biópsia na área tratada, a gente fez biópsia peri-área tratada, né? Com o uso da fusão, e a biópsia foi negativa. Já esse outro indivíduo aqui, ele fez um raifu focal, escolheu uma área errada para tratar, lá na base, era uma lesão anterior, né? Então, vejam que a ressonância pós-tratamento, a próstata parece virgem, né? Não parece nem que fez alguma coisa aqui. E a biópsia mostrou uma recorrência SUP3 na mesma área tratada, mostrando aí uma falha da técnica, talvez por uma seleção inadequada, né? Então, em conclusão, a ressonância tem um papel importante na seleção e também no segmento dos pacientes pós-terapia focal. O sistema de fusão, além de permitir o alvo da biópsia, como eu falei, ele ajuda na hora de você fazer a terapia focal e ajuda também a você fazer a biópsia pós-terapia focal depois de controle. A biópsia pré-terapia focal, a gente deve manter os 12 fragmentos, ser guiada por ressonância, e eu acho que a via ideal, a única crítica que eu tive na foi ter dito isso daqui, mas na minha visão, a biópsia transperineal é o caminho a se seguir para descartar lesão apical e lesão anterior. E que os resultados oncológicos devem ser determinados por uma biópsia que todos os pacientes devem fazer um ano após a terapia focal. Eu li esse paper que o Murta falou, e realmente nem todos ali fizeram a biópsia. E o autor bonitinho fala lá que boa parte dos indivíduos não queriam fazer a biópsia porque o PSA estava estável. Acho que faltou falar para esses indivíduos que eles estavam fazendo uma terapia nova, onde ninguém sabe onde nós vamos parar, daí a importância de se fazer biópsia. Essa primeira biópsia. Se ela é negativa, aí sim, eu concordo de fazer biópsia apenas se surge uma suspeita, e eu acho que nós vamos ouvir falar bastante aí do PET de PSMA. Cláudia, era isso. E Silvana. Excelente, Zé Ponte. Bom, então a gente vai passar para a aula do Vitor, Dr. Vitor Girougi. Ele é médico assistente da divisão de urologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e ele vai hoje falar para a gente sobre biópsia transperineal, e aí logo após a aula do Vitor a gente discute então os 2 temas, né, apresentados pelo Dr. Pontes e pelo Dr. Vitor. Obrigada, Vitor, seja muito bem-vindo ao Uro em Debate. Obrigado a você, Silvana, Thiago e Cláudio, pelo convite. Prazer estar aqui com o Pontes também. O Pontes é o urologista, ou não só urologista, mas o médico que mais entende de biópsia no Brasil, não tenho dúvida disso. Eu vou falar um pouquinho sobre a biópsia transperineal, eu vou ser bem sintético. Antes eu queria começar mostrando um vídeo de como que é feita a biópsia transperineal, porque não é todo urologista que é familiar. Então, aqui está com o campo, porque a gente estava fazendo um vídeo demonstrativo, mas a gente usa esse braço hidráulico que permite que a gente instale o grid com ultrassom e isso fica fixo. A gente vai inserindo as agulhas por furinhos no grid, que tem um espaço de 0,5 milímetro entre cada furinho, que dá para ver a agulha entrando no corte sagital embaixo. A gente tira um fragmento do ápice da próstata. E vejam que como fica padronizado, esse grid permite que a gente tire fragmentos simétricos da próstata, que a gente tem que, para tirar um fragmento da base, a gente introduz a agulha até metade da próstata, isso só tem que fazer em próstatas maiores, que a gente tira no fragmento anterior. Em próstatas de tamanho normal, a agulha atravessa a próstata inteira, e a gente não precisa atravessar a próstata para tirar fragmentos da zona posterior, então isso diminui um pouco a morbidade do procedimento depois. Qual que é a relevância da biópsia transperineal? Isso é um levantamento rápido que a gente fez no PubMed, em períodos de 5 anos.
Vejam que antes de 2000 quase não tinha trabalho sobre esse tema, o número foi aumentando crescentemente, a gente jogou a palavra-chave no título de biópsia transperineal. Vejam como aumentou, e nessa última barra, que é 2021 e 2022, são só 2 anos. Então vejam que está aumentando cada vez mais, não só o número de trabalhos publicados, mas isso reflete um pouco o interesse que está aumentando sobre esse tipo de biópsia. E por que a biópsia transperineal foi revivida e por que está hoje um pouco na moda, principalmente fora do país? Primeiro, por causa das complicações. E o principal é a parte infecciosa. Vejam esse gráfico, é uma série que tem mais de, vejam, tem quase 150 mil pacientes. É um levantamento de uma base de dados americana. Essa linha cinza representa a população geral e o número de internações hospitalares por infecção. E a linha preta são em pacientes pós-biópsia. E vejam que essa curva é bem errática pós-biópsia, mas ela tem aumentado com o tempo. Isso vem só até 2007. E todo mundo que acompanha pacientes em pós-biópsia já viram que os pacientes estão tendo infecção de urina e sabem, os urologistas que viveram esse período de 2007 até agora, sabem que o número de infecções aumentou e hoje a gente tem muita preocupação com as bactérias resistentes. Então, esse dado é muito preocupante, fazer uma biópsia e ter uma infecção depois, que não é uma simples infecção urinária, mas é uma prostatite, que é difícil de tratar, o paciente interna, fica se sentindo mal, fica com febre, traumatiza bem os pacientes. E essas são algumas séries, são todas retrospectivas de biópsia transperineal, mostrando o número de infecção depois da biópsia. São os números maiores que encontrei na literatura, e vejam que a taxa é muito baixa de infecção, ou praticamente zero. Eu coloco aqui meus casos também. Eu tive um caso de infecção verdadeira depois da biópsia. Então, ela tem uma grande vantagem em relação à infecção pós, ao procedimento. Isso aqui é um número aproximado de uma revisão bem grande da biópsia transretal. O risco de infecção varia entre 3% e 6%. Lembrando, de novo, que são infecções que precisam de internação hospitalar, muitas vezes, e antibiótico na veia. O risco de 1% de sepse, e tem até casos de morte após biópsia, que me parece algo inaceitável. E recentemente, no ano passado, sendo um pouco mais preciso, saiu essa meta-análise com 7 estudos randomizados, comparando a taxa de infecção entre a biópsia transretal e transperineal, mais de 1.000 pacientes. Eles mostraram que o risco de ter infecção após a biópsia transperineal é menor, quase metade, 45% menos infecções. E por causa disso, a Sociedade Europeia de Urologia, em 2021, lançou uma recomendação que os pacientes deviam fazer preferencialmente biópsia transperineal, porque tem menos risco de infecção, baseado em um grau de evidência alto, e por isso eles deram um grau de recomendação forte. E até existem já estudos mostrando que você pode fazer a biópsia transperineal sem antibiótico. Então, essa aqui é uma revisão sistemática, uma meta-análise, na verdade. Tem até um autor brasileiro no meio. Tem mais de 8 estudos, todos os estudos que não deram antibiótico, comparando dá ou não dá antibiótico. E vejo que o risco de febre, sepse, infecção urinária não foram significantes, nem readmissão por infecção. Isso, e a conclusão dele é que a gente pode fazer esse tipo de biópsia transperineal sem antibióticos. Outras complicações. Hematura é igual entre os dois métodos, hematospermia também é semelhante, a retenção urinária também é semelhante entre os dois métodos. Acontece que na biópsia transperineal, a maioria das séries fazia biópsia de saturação, e quanto mais fragmentos a gente tira da glândula, maior a inflamação, isso aumenta o risco de retenção urinária. Quando a gente pega séries que comparam o mesmo número de fragmentos retirados da próstata, o risco de retenção urinária é similar. A hospitalização é um pouco maior com a biópsia transretal por causa das infecções, e obviamente a biópsia transperineal não tem sangramento retal. Então, dá para dizer que o risco de complicações, tirando a parte infecciosa, é mais ou menos similar, exceto com sangramento retal. E como que fica a taxa de detecção? O Ponto já falou brevemente sobre isso, e hoje tem 4 estudos randomizados só, comparando transretal, transperineal e reportando a taxa de detecção. Nenhum deles mostrou diferença entre os dois métodos. Então, não tem diferença, por esses estudos, entre fazer os dois métodos quanto à taxa de detecção. Esses 4 estudos têm uma série de defeitos no desenho, então eles não são perfeitos, e já tem algumas meta-análises, eu conheço 3 pelo menos, que incluem um monte de estudo retrospectivo, e esses 4 estudos em todas têm a mesma conclusão, falando que não tem diferença na taxa de detecção. E aqui eu queria só dar a minha opinião pessoal. Eu acho que não depende
depende do método. Na verdade, a biópsia transperineal é um pouco mais fácil de fazer, um pouco mais fácil de reproduzir e é mais fácil acessar algumas zonas da próstata. Mas eu tenho certeza que se o Pons fizer uma biópsia transperineal transretal, ele consegue a precisão parecida, porque ele é muito experiente. Então, depende muito da diligência do examinador, e geralmente quem faz biópsia transperineal está envolvido com o método, é um método mais moderno, então alguém que se aplica mais a isso. E quem faz retal, geralmente está, às vezes, no sistema público de saúde, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, são os resultados dessas séries, fazendo 20 biópsias no dia com paciente com anestesia local, não faz anestesia direito, está correndo, já está atrasado e não tem muito interesse em fazer a biópsia com tanto perfeccionismo. Talvez isso influencie um pouco as séries. Só que recentemente, nesse ano, a Sociedade Europeia de Urologia lançou uma nova recomendação. Eles falaram que a gente deve dar preferência à biópsia transperineal, não só porque o risco de infecção é mais baixo, mas também porque eles acham que a sensibilidade para a detecção de câncer de próstata significante é melhor. Eles deram um grau de recomendação forte também, apesar de não ter nenhum estudo de grande um fator de impacto muito bom dizendo isso. Foi baseado mais em estudos retrospectivos. Eu conheço 3 estudos grandes ou bem feitos, não são bem feitos, mas são os melhores. Um deles o Pontes já mostrou. Esse aqui é um outro deles, em que eles pegaram homens em vigilância ativa e fizeram biópsia perineal e transretal. E o grupo que fez biópsia transretal teve uma taxa de detecção de tumores significantes inferior à transperineal. Claro, isso aqui não é um estudo perfeito, é um prospectivo não randomizado, mas eles mostraram que a taxa de detecção em biópsia perineal foi melhor às custas de tumores anteriores. E eu conheço uma outra série que não eram homens em vigilância ativa, mas eram homens que já tinham feito biópsia e que o PSA continuou subindo. Eles também fizeram transperineal e transretal, e a transperineal também foi superior, a mesma coisa, às custas de tumores anteriores, mais ou menos parecidos os números. Então, talvez a biópsia transperineal seja um pouquinho mais sensível para detectar tumores significantes. Eu já dei minha opinião pessoal, mas a gente espera estudos mais bem realizados para dizer que se isso é verdade ou não. Eu queria chamar a atenção para 2 trabalhos. Esses trabalhos têm uma grande importância, porque são séries grandes, uma é de um grupo canadense, outra de um grupo italiano, misturado com alguns pacientes chineses, em que eles fizeram biópsia no consultório, com anestesia local, usando uma técnica freehand. Freehand é quando a gente não usa aquele braço mecânico para fazer a biópsia, mas o examinador fica com o ultrassom na mão, que é como a gente faz a maioria das biópsias transretais. A taxa de detecção foi muito boa nessas 2 séries. Eles conseguiram detectar um envolvimento anterior com uma dessas séries, na outra não foi reportado. O índice de retenção urinária foi super baixo. O risco de infecção urinária também foi super baixo. Então, mostrando que essa técnica, fazendo no consultório com anestesia local, é muito segura e tem uma eficiência muito boa. A acurácia também. Então, eu queria só mostrar, não sei se tem muitos urologistas participando, mas esses são os devices, né, o que a gente usa para fazer com a técnica freehand. É uma guia que a gente acopla o ultrassom. Tem mais do que esses, até qualquer um pode fazer uma impressora 3 dimensões, algo parecido, mas o Precision Point, em que você faz uma incisão no períneo, através dessa incisão você insere dá para ver aqui na imagem da esquerda, essa pequena cânula de metal, e por ela você passa a agulha, disparando, usando a agulha de forma axial na próstata, por uma incisão pequena. O Surefire tem até uma versão já de metal, que é esterilizável. Ele tem essa torre que tem vários furinhos e você vai girando isso com o ultrassom, então isso permite com que você faça uma fileira desde a parte mais periférica até a zona anterior da biópsia, da próstata. E, para concluir, eu queria só dar algumas mensagens importantes. Comparando esses 2 métodos, a gente sabe que a biópsia transperineal ela tem menos infecções, isso já está bem estabelecido, e, obviamente, por causa disso, você usa menos antibiótico, que é vantajoso num cenário em que a gente tem bactérias resistentes, e todos sabem, os pacientes não gostam de tomar remédio à toa, ainda mais antibióticos. Talvez a taxa de detecção seja um pouco melhor, a gente não sabe, faltam evidências melhores, mas já dei minha opinião pessoal também, acho que depende mais do examinador, e eu tenho certeza que, já passando para o número 4, que é mais fácil a gente fazer uma biópsia do ápice da zona anterior, talvez seja mais fácil de aprender a biópsia transperineal, agora, principalmente com grid,
porque o grid fica lá fácil, tem uns buraquinhos que você precisa só encaixar a agulha, aí ela vai tirando fragmentos de forma simétrica da próstata. Eu acho que para fazer no consultório, usando esses devices que eu mostrei antes, seria um pouco mais difícil. E o grid tem uma grande vantagem em mapear a próstata, principalmente em pacientes que vão fazer terapia focal, estão fazendo vigilância ativa. A desvantagem da biópsia transperineal é que o equipamento é mais caro, principalmente o ultrassom. Antigamente a gente tinha uma opção no Brasil só que custava R$1 milhão. Hoje em dia a gente tem mais opções. Acho que o mais barato custa 400 ou 500 mil reais, alguma coisa assim. Esse procedimento não está no rol da ANS, então os convênios não cobrem. Os hospitais hoje que fazem, eles funcionam mais ou menos como uma cirurgia robótica no início, em que o convênio cobre uma biópsia transretal normal, que o paciente paga a mais para fazer a biópsia transperineal, e tem alguns hospitais que cobram a mesma coisa. Antigamente era feito com anestesia, hoje não precisa mais, eu já mostrei aquelas 2 séries grandes mostrando que é seguro, e o procedimento antes era hospitalar, hoje não precisa mais, também você pode fazer no consultório, então essas 2 desvantagens foram embora, era uma preocupação que a gente tinha 2, 3 anos atrás, hoje não tem mais. Era isso que eu tinha para falar. Por último, a Sociedade Brasileira de Urologia criou um site em que a gente carrega vídeos de cirurgias, laparoscopia, é uma videoteca, e usando esse QR Code vocês conseguem acessar o vídeo de biópsia transperineal. Foi esse que eu mostrei, mas ele é um pouco mais longo, tem mais detalhes. Quem quiser está convidado a entrar. Eu acho que espero que eu tenha resumido as ideias principais. Passo a bola de novo para a Silvana. Vitor, parabéns, excelente. E aí você apresentando me ocorreu uma dúvida, assim, né? Acho que fica bem claro, né, que né, parece realmente ser mais interessante fazer a biópsia transperineal, mas aí você tocou num ponto muito sensível, né, para nós médicos, que é a questão do rol da ANS. Então, o convênio ainda não paga a biópsia transperineal, e aí como que fica isso assim na prática? Para a gente que pede, ou para vocês urologistas, né, para discutirem isso com o paciente, como que vem sendo essa aceitação? E assim, uma pergunta bem prática. Quanto custa uma biópsia transperineal, assim, para o paciente pagar, né, eu digo, enfim, né, acho que você mostrou, foi bem claro ao mostrar, né, as vantagens de se fazer uma biópsia transperineal. A gente também enfrenta alguns problemas de cunho prático, né, quando a gente vai pedir, por exemplo, um PET com PSMA, que não está o rol da ANS, então o convênio acaba não pagando, né? E isso, como que vocês veem isso assim para discutir, né, e para o paciente entender a necessidade de fazer, de pagar, né? Tem várias formas que a gente usa para driblar assim, esse sistema. Uma, como eu falei, o convênio paga uma biópsia transretal e o paciente paga do bolso a diferença entre as 2 biópsias. A segunda forma é que tem alguns hospitais que aceitam, fazem projetos de reembolso, aceitam o reembolso e cobram a mesma coisa pelas 2 biópsias. Agora que a gente tirou a biópsia do ambiente hospitalar, que você pode fazer sem anestesia ou sem sedação, na verdade, usando anestésico local, isso vai baratear um pouco o custo da biópsia transperineal. E, enfim, eu acho que hoje a média não, o custo de uma biópsia transperineal particular em São Paulo varia entre 4 mil e 15 mil reais, mais ou menos. Eu não sei se tem, quer dizer, essas de 4 mil, 5 mil reais são feitas por pessoas experientes, talvez alguns dos melhores. Essa de 15 mil não necessariamente é melhor, é só por causa da instituição, sendo bem franco. Então, esse é mais ou menos o custo. E eu acho que na hora de expor, na verdade, o que eu faço, eu falo das 2 biópsias. Eu falo, olha, tem os 2 tipos. Se você for fazer biópsia transretal, faça com esse urologista que está aqui participando dessa apresentação. Faça com ele, porque ele é muito experiente e vai ser o resultado bem similar. Talvez a diferença seja em relação à infecção, só que é uma biópsia mais cara. Enfim, se eu fosse fazer, talvez eu fizesse transperineal, mas pode fazer de qualquer um dos métodos. Eu exponho assim para o paciente e ele escolhe. Legal. Muito bom. Muito bom, Vitor e José e Pontes. É um tema interessante para mim, para a Silvana, eu acho, porque na nossa prática a gente não lida muito com essas questões. Quando chega para o oncologista, geralmente já vem com essa decisão, a decisão mais inicial. E eu estou fazendo o meu fellow aqui no São Rafael e acabo tendo um pouco de contato com a equipe da urologia aqui, o pessoal do Brigante. E a minha impressão, até Pontes, da questão do RAIFO aqui deles,
é que realmente eles só indicam o HIFU para o paciente que se recusa a fazer um tratamento mais radical. É uma opção de exceção, eles não têm me parece que são um pouco contra esse tipo de tratamento focal com HIFU, pela falta de evidência até o momento. Então, é indicado realmente para esses casos que o paciente chega na discussão e já propondo, o paciente procura esse tratamento. Geralmente não é proposto para eles, para o paciente, esse tratamento. E a minha primeira pergunta tem em relação a isso. Vocês ativamente propõem o tratamento HIFU para o paciente hoje na prática? Eu sei que tem essa limitação de autorização para fazer ou não. Aí você chegou a discutir com o paciente essa terapia com HIFU, ou versus cirurgia ou outro tipo de tratamento? E uma segunda pergunta já para a questão do uso da ressonância, da biópsia transperineal, é a questão prática. A gente sabe que nos grandes centros a gente consegue fazer isso, né? Na USP, no Hospital Einstein, o Sírio, o Oswaldo, mas na comunidade, né? Na prática clínica, isso como fica na prática? A gente consegue fazer o uso dessas técnicas mais avançadas, não? São muitas perguntas aí na tua fala. Eu só queria voltar para a Silvana. A Silvana, é o seguinte, quando o convênio tiver que cobrir a transperineal, a transetal vai acabar, tá? Ponto final. Agora, sobre o HIFU, o problema é o seguinte, eu não indico para ninguém. Desde que o CFM botou como uma coisa experimental, do ponto de vista prático, para mim, ficou difícil indicar. Eu desenhei o estudo do 9 de julho, entendeu? E a pessoa lá que faz, às vezes eu ia ajudar, mas também está encerrado lá. Então, eu sempre falo para os dois o seguinte, eu tenho 2 hospitais aqui em São Paulo que tem um programa de HIFU, a Camargo e o Einstein. Programas que já estão bem estruturados, já têm segmentos, são pessoas que são dedicadas ao tratamento da terapia focal. E eu falo, e você, olha, quiser procurar, são os 2 locais, você vai assinar um TCLE, porque tem lá um protocolo de pesquisa, entendeu? Então, essa é a minha realidade aqui. Agora, se por acaso não tivesse esse empecilho do CFM, bom, se não tivesse esse empecilho do CFM, entendeu? Eu ia sim oferecer para o paciente como, olha, tem essa outra técnica aqui, o segmento não é a longo prazo, a gente não tem resultado, mas é disponível, entendeu? Mas a gente não pode fazer isso mais agora, entendeu? Então, assim, fica difícil você pegar no seu paciente do consultório, vou participar de um protocolo de pesquisa, é diferente de se estivesse numa instituição, entendeu? Então, eu acho muito complicado, acho até promíscuo esses protocolos que estão acontecendo, porque os pacientes estão pagando. Porque volta, nossa, está pagando RTU, HIFU é de graça. A gente sabe que não é bem assim. Então é complicado, né? Mas eu sinto falta de um estudo a longo prazo ainda, aquele que eu falei já quando a gente estava discutindo o HIFU. Tem um estudo randômico que até mostraram no congresso agora, mas não tem resultado. Então, assim, fica difícil, né? Para que a vigilância ativa entrasse como opção preferencial, precisou o trabalho do Plotz, o Prias e a Hopkins, que tem mais de 10 anos de segmento, e é isso que falta no HIFU, entendeu? Excelente. Eu acho que, como o Thiago disse, né, é um tema bem interessante para a gente, porque né, os pacientes normalmente já chegam biopsiados, normalmente quem pede essa biópsia são os urologistas, né, e a gente, né, assim, não sabe, né, Thiago, tudo que tem aí por trás desses bastidores, mas é muito interessante, né, muito interessante aí ouvir sobre a biópsia, né, transperineal, enfim, e todas as vantagens aí. Um resuminho que eu dou para os residentes que me acompanham lá, Silvana, quando eu falo assim, olha aqui, você acompanha a transretal, acompanha a transperineal. A transperineal, quando ela acaba. Acabou ali. Uma transretal, não, ele pode sangrar e ir para o pronto-socorro com Chance de hematopesia, complicação, ele tem né? infecção, complicação e tudo mais. Então, assim, você pergunta para um paciente que já fez as duas, que eu já tenho isso já no dia a dia, eles falam, pô, esse é melhor, doutor, é um pós-biópsia mais tranquilo. E a biópsia freehand transperineal, que eu acho bem interessante, porque ao invés de furar várias vezes o períneo, a gente faz um de cada lado, só coloca um opsite, um de cada lado. É o que eu falo, eu estou na minha curva de aprendizado, são 92 casos até agora que eu fiz, mas eu estou cada vez mais entusiasmado com a transperineal. Para o doente, não tenho dúvida que é melhor, mas dura mais, dói mais e é mais cara. Então, Agora, respondendo agora a quarta pergunta do Tiago, onde eu vejo isso acontecer, falei, Tiago, nós estamos em São Paulo aqui, outro dia alguém me perguntou, olha, nós vamos acabar, falei, querido, nós estamos em São Paulo e a maior parte dos lugares não tem nem ressonância multiparamétrica, entendeu? Então, a gente vive num país subdesenvolvido, então, assim, é difícil você falar da transperineal para todo mundo, porque é caro, né?
Embora tenham estudos que tentam comparar com as complicações, mas é difícil, é caro. O procedimento é caro, porque são materiais estéreis que você usa, né? Coisa que na Uhum. transretal você não faz. E uma outra coisa, Juro, minha última pergunta. O Vitor falou sobre que a técnica torna o procedimento mais sensível, quer dizer, você aumenta a sensibilidade de fazer o diagnóstico. E eu fiquei aqui pensando, mas por quê, né? Porque, na verdade, você vai acessar a próstata pelo períneo, ou então você vai acessar a próstata por via transretal. Por que que isso, a transperineal aumenta a sensibilidade? Eu acho que não é que ela aumenta, não é um método que aumenta. Como eu disse, eu acho que é o examinador. Porque o examinador na transperineal está mais envolvido, estuda um pouco mais, geralmente quem faz é um urologista que está dedicado a isso, e não é num cenário de fazer 50 exames num dia, então é alguém que vai aplicar mais diligência para fazer o exame do que a maioria das pessoas que faz transretal. É mais fácil de chegar ao ápice do ano anterior. Eu acho, de novo, que fazer com grid é mais fácil de aprender a transperineal do que fazer uma transretal normal, ou chegar pelo menos nessas zonas, ou ter habilidade suficiente para tirar um fragmento anterior de uma zona suspeita. Então, não sei se é melhor. Como eu disse, alguém experiente consegue tirar fragmento da próstata inteira pela transretal ou pela transperineal. Essa é a minha opinião. O que você acha, Pontes? Olha, eu não estou convencido de que biópsia transretal ou transperineal tem alguma superioridade em termos de detecção, mas depois de 22 anos, vendo tudo que é complicação, não tenho dúvida, a transperineal é mais tranquilo o pós-biópsia, isso por si só já indica a Já migração. muda a Mas, conduta, né? Silvana, você sabe que existem uns papers, o pessoal muito, como que eu posso dizer, eu vou lembrar do termo, criativo. Porque tem paper dizendo assim, não, a transperineal é melhor porque o tumor está mais distribuído no plano crânio-caudal, então se você faz uma biópsia transperineal, você detecta mais. Truco. Ao outro dizem que quando você faz uma biópsia por fusão de imagens, quando você faz transretal, isso é verdade, você deforma mais a glândula. Então, na ressonância, a próstata está assim, enquanto no transretal está assim. Hoje eu mesmo estava lá com o Igor fazendo biópsia fusão, ele fez 3 casos lá, brilhantemente, eu falo, solta a mão, porque senão você fica balançando a próstata para lá para cá, principalmente numa próstata muito grande, entendeu? Então, a transperineal, como o probe no sagital, você distorce menos, e um desses trabalhos criativos me disseram que, por conta disso, você consegue acertar melhor a fusão. Eu acho que não tem uma resposta para isso. Agora, uma coisa que me chama a atenção, a vida inteira fazendo biópsia, quando você faz a biópsia no transperineal, você está vendo a próstata de ponta a ponta. Você vê a base, o terço médio e vê o ápice. Então, assim, eu acho que você tem uma ideia melhor espacial, principalmente se você for fazer anatômica, se você for fazer cognitiva. Porque quando você tem um corte axial, você sabe muito bem no axial onde está a periférica e a transição. Mas você não sabe tão longe do ápice ou da base você está. E quando você tem a próstata no sagital. Então, eu acho que dá uma visão espacial melhor que para o urologista ajuda. Eu acho que isso talvez seja um aspecto, que é algo que eu senti, entendeu? Agora, outra desvantagem, que pouca gente fala, quando você dispara uma agulha numa biópsia transretal, você sabe muito bem onde a agulhinha vai sair, porque você está encostando ali com o probe quase está encostando na próstata. Para você fazer isso numa biópsia transperineal, você precisa usar o template que o Vitor mostrou. Aí é 1 furo na pele, 2 furos na pele, 3 furos na pele. Então, quanto mais você vai furar a pele do indivíduo, mais vai aumentar a chance de complicação, entendeu? E dor também, sabe? Eu percebo que o paciente reclama mais de dor. Eu nunca tive que dar uma dipirona para uma biópsia transretal, porque a biópsia ocorre acima da linha pectínea via de regra e não tem dor. Uma biópsia transperineal, eu aprendi a dar uma receitinha de dipirona. Eu não sei se dá para ver, né, que é difícil a gente mostrar aqui, mas vocês estão vendo o hematoma aí de períneo? Estão conseguindo ver? Sim. Tá? Isso aqui é uma biópsia transperineal com template que a gente fez, tiramos aí 18 fragmentos, entendeu? Então, assim, aumenta a chance disso daí. Então, quando você faz freehand, você fura menos ali o períneo, eu acho que é uma coisa mais interessante de se fazer. É óbvio, é mais fácil aprender com o grid, porque a agulha vai reta, como o Vitor mostrou. Mas às vezes bate no osso, tá? No períneo lá em cima, tá? Você tem que abaixar. Mas, assim, depois que você aprende, com o tempo você larga o grid e faz com a mão livre. É mais barato a biópsia e menos traumático, uma punção de cada lado. Excelente. Tem uma pergunta aqui perguntando dos custos.
Na verdade, se você for fazer no cenário, está perguntando que transperineal, inicialmente o investimento é mais alto, mas depois por procedimento tem tanta diferença. Se você for fazer no cenário hospitalar, tem, porque você precisa de um monte de... Você precisa comprar o grid tem descartável. Aliás, na Europa, eles usam um grid de metal que você esteriliza. Na verdade, tem tudo reesterilizável. O que eles trazem para o Brasil são insumos para as empresas venderem, então é tudo descartável. Então, dá para baratear, mas mesmo assim fica mais caro, porque você precisa comprar um monte de coisinha pequena para usar na biópsia. Quando você faz no consultório, você pode usar um preservativo, você só precisa comprar aquela pecinha de plástico, e tirando o ultrassom, acho que talvez seja meio parecido o custo das biópsias. Muito bom. O ultrassom que é muito caro, né? Bom. Isso aí. É isso aí, pessoal. Foi excelente a discussão. Eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta, mas se não tiverem, mais uma vez eu queria agradecer, Vitor e o Zé Pontes, assim, a participação de vocês foi excelente. Agradecer meus colegas Tiago, Cláudio e Bernardo, né? A gente está encerrando, na verdade, esse ano, né, com a aula de hoje, o Uronco em Debate de 2022, e ano que vem a gente volta aí com novas aulas, com novos temas. E novas atualizações. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada, Zé Ponte, Vitor, mais uma vez. E, mais uma vez, eu queria agradecer, né, a Ipsen, a Bristol, a Elec, das Telas, o Diac Merck e MSD por nos apoiarem aí nessa iniciativa, né, das nossas aulas do Uronco em Debate. E a gente conta com vocês no ano que vem. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, pessoal. Boa Tchau, noite. boa noite. Obrigado.